dos programas de promoção da saúde da GEAP. Então, como vocês já conhecem, é um programa que tem cobertura anual. Então, na verdade, a gente segue um calendário de saúde vinculado ao próprio Ministério da Saúde, que a gente trata temas de extrema relevância na vida das pessoas em relação à qualidade de vida e bem-estar social. Então, seguindo essa máxima, hoje nós temos o prazer de contar com a presença do psicólogo Anderson, responsável pela clínica AGD Psicologia, que faz parte da rede psicossocial da GEAP, e está à disposição para vocês beneficiários também entrar em contato para poder verificar aí agendas para consulta, aonde o Anderson, enquanto psicólogo, vai falar para a gente um pouquinho a respeito do Janeiro Branco, que é uma campanha da GEAP voltada à saúde mental, buscando pautar esse tema, trazer alguns elementos, falando um pouquinho a respeito dos fatores de risco e de proteção relacionados à saúde mental, já que é um tema tão caro e tão sensível e que, de fato, no pós-pandemia, vem demandando uma atenção aí mais cuidadosa do tema, né, Anderson? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Diego. Verdade, né? Bom, o Diego me apresentou, né? Eu sou o Anderson, sou psicólogo clínico, especialista na área da saúde, na área hospitalar. Também trabalho com questões familiares, terapia de casal. E o foco do meu trabalho é justamente nas relações, né? Eu fico muito grato mais uma vez aí pelo convite do Diego, a Sheila, a equipe, né? Eu sei que tem um pessoal aí por trás também, né? Para organizar todos esses eventos. E fico muito feliz pensando no Janeiro Branco, né? Que é algo relativamente novo, né? Abrir espaço para poder falar sobre um tema que é tão delicado, que é tão importante, né? Que é um tema que nos sensibiliza a olhar um pouco, a cuidar um pouco, a trazer um pouco esse equilíbrio emocional mesmo, né? Pensando na saúde emocional. É um mês que vale a pena a gente tocar nesse assunto, enfatizar, pensar um pouco, né? E essa é uma das propostas que eu trago, que eu quero trazer aqui e levar para vocês também, né? De um pouco de reflexão sobre o que é esse Janeiro Branco, para que serve, qual é a finalidade dele, o que nós podemos pensar a respeito dele também. Né? Já posso começar, né, a falar um pouquinho mais sobre essa, né, sobre a apresentação. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Na verdade, achamos importante que as pessoas te conhecessem num primeiro momento, né? Visse seu rosto, e agora pode seguir com a apresentação, por gentileza, e ficar a seu critério. A qualquer momento você pode interromper e me chamar, que eu estou à disposição também, tá bom? Tá ótimo, Diego. Obrigado. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, acho que vocês podem enviar mensagens aí para a equipe do Diego, aí depois ele me repassa, a gente podemos deixar em abertos também, tá bom? Então, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Espero que vocês possam desfrutar e vamos ter esse bate-papo aqui, que eu acho que é bem legal, bem interessante. Seja bem-vindo. Pensar um pouquinho aqui, né? Janeiro Branco tem uma divulgação, como eu coloquei, muito forte hoje em dia, né? E hoje eles têm uma campanha que preza justamente o equilíbrio emocional, né? Então, quem cuida da mente, cuida da vida, né? Eu acho sempre muito importante esse espaço reflexivo. Por que eu trouxe logo uma camiseta branca, né? Para poder falar sobre o Janeiro Branco, né? Por que o branco é tão importante e trouxe como marca, né? O logo justamente desse cuidado emocional que nós precisamos ter, né? Normalmente, vou começar um pouquinho antes lá de janeiro, né? Porque em dezembro, normalmente, as pessoas de praxe começam a refletir um pouquinho mais, começam a pensar um pouquinho mais, nossa, como é que foi meu ano? O que será que foi importante? Meu ano foi muito ruim, meu ano foi muito bom. Então, já traz um pouco de reflexão, né? Em janeiro, algumas pessoas até no final de dezembro mesmo já aquela velha e nova, né, planilha de lista dos sonhos, né? Quais são os objetivos, né? Aquela organização que a gente faz. O que eu vou fazer no ano seguinte? Né? Pretendo fazer academia, pretendo começar uma dieta, né? Vou
né? Vou trocar de carro. Então tem aquela lista, né, de desejos, de expectativas. É um mês que dezembro e janeiro, principalmente, são meses que nós paramos um pouco para pensar nas coisas que nós conquistamos, nas expectativas, em como nós nos sentimos. Eu costumo dizer que é um mês um pouco sensível também, né? Porque mexe muito com a gente, né? Então, uma camiseta branca representa muito, né, os votos ali, né? Então, muita paz, muita felicidade, muita saúde, muito trabalho, muito dinheiro, né? A gente fala um pouquinho sobre as emoções também. Eu pensando um pouco no Janeiro Branco, eu também penso nas cores, né, que nós vivemos aí, né? Algumas pessoas passam de branco, outras de amarelo, outras de vermelho. Cada cor representa, às vezes, até uma emoção, um sentimento, um desejo, uma expectativa, né? O branco normalmente com paz, com tranquilidade, né? O vermelho com amor, o amarelo com dinheiro, o verde esperança, azul, enfim. Né? Então, é um mês que nós normalmente paramos um pouco para refletir, né? E vem essas questões emocionais juntos, né? Normalmente a gente não inclui nessa nossa lista como nós estamos, como nós sentimos, tá? Então a ideia de Janeiro Branco vem um pouco desse movimento. Tá. Bom, já me apresentei um pouquinho. Colocar um cérebro aqui pensante, justamente para tentar trazer um equilíbrio, né? Quando eu falo em equilíbrio também, né, eu também penso na gente tendo que lidar com as diversas situações aí do dia a dia, né? As dificuldades às vezes no trabalho, em casa, financeiras, enfim, parentes, familiares, todos esses pratos aí que temos que equilibrar. Às vezes a gente dá uma cambaleada, né? Às vezes a gente sente, às vezes a gente, né, fala, não, mas vamos lá, vamos ultrapassar. Então, essa marca é muito importante mesmo, a vida pede equilíbrio. E eu diria, a vida pede equilíbrio e um momento também para que a gente possa pensar sobre esse equilíbrio, em como está a minha vida, o que eu gostaria de fazer, o que eu quero fazer, como eu estou me sentindo, né? Não vou colocar muito mais perguntas aqui, mas talvez essas perguntas ajudem a gente a nortear um pouco mais aí os cuidados que nós devemos ter. Devemos, eu não gosto desse, né, do dever com obrigatoriedade, né, mas de ficarmos atentos nos próprios sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas próprias ações. O que nos ajuda a nos manter mais equilibrado, tá? Primeiro eu gostaria de falar assim, equilíbrio para mim é um alto e baixo, alto e baixo. Quando sobe demais ou quando desce demais, aí eu acho que vale a pena procurar uma ajuda, né? Porque são situações às vezes muito intensas, né? Da outra vez que me convidaram, né, a falar um pouquinho sobre estresse, né? Ansiedade, né? Ansiedade e estresse faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Então não dá para pensar no equilíbrio numa linha reta, né? A gente pensa no equilíbrio com altos e baixos, né? Óbvio que nos afeta, mas sem aquele extremo, seja para cima ou a falta dele também, né? Que aí já entra, até pensando num termo mais empresarial, institucional, né? No burnout, que é a falta de energia, que é a dificuldade em realizar as atividades diárias, né? Que aí já é um extremo, falta de energia, ou o inverso também, lá em cima, né? Que aí dificulta também essa questão do equilíbrio, tá? Então eu penso o equilíbrio como altos e baixos, e não numa linha reta somente, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho mais aí do Janeiro Branco, né? Atrás ali até coloquei o site, vou só voltar aqui um pouquinho, né? Tem o site janeirobranco.com.br, traz um pouquinho do histórico, traz algumas informações que são bem importantes. Também vou trazê-las aqui, mas caso alguém tenha alguma curiosidade, queira olhar, sabe? Tem vários materiais bem interessantes também, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre a criação dele, né, em 2014, lá em Uberaba, Minas Gerais. Havia alguns psicólogos, né, um grupo de psicólogos, né, idealizadores do projeto, em 2014. Né, e escolheram o branco e o janeiro justamente por ser um ano que representa o início do ano. Né? Logo, nós teremos aí 12 meses para poder realizar algumas coisas, para poder pensar em algumas coisas,
para poder colocar em prática ali. Então, esses idealizadores colocaram o primeiro ano como se fosse uma página em branco, onde a gente pode exatamente pensar numa lista, onde a gente pode organizar, né? Peraí, como ficaram meus sentimentos, meus pensamentos, minha saúde emocional, né? E os outros itens também, como eu falei, né? Muita gente se programa para fazer academia, uma dieta, enfim. Mas o Janeiro Branco é um marco de um início para que a gente possa pensar um pouco também como é que serão esses 12 próximos meses, né? O que eu espero, o que eu desejo, tá? Então, a ideia é para que essas novas práticas sejam prescritas, escritas mesmo, objetivando o bem-estar da saúde mental. Então, incluir esses itens, né, peraí, eu preciso observar, eu preciso olhar, eu preciso ter um tempo para mim, eu preciso respirar um pouco também, tenho me sentido muito, sei lá, agitado, muito estressado, né? Esse já é um olhar que dá para a gente talvez incluir aí nessas listas, nessas páginas em branco, quando a gente inicia essas prescrições para o próximo ano, tá? Objetivando a questão mental, tá? Nesse sentido. Tá? O que é o Janeiro Branco? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso também, tá? É um movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. O objetivo dela era justamente chamar a atenção, né? Ter um olhar muito maior aí para as questões emocionais, né? Hoje a gente tem um nível de estresse aqui no Brasil, por exemplo, né, altíssimo. É o nível de estresse com diagnósticos, né, de transtorno de ansiedade, de estresse, não, perdão, falando de ansiedade, tá? Transtorno de ansiedade maior do mundo, né? Então, a cada 4 pessoas, uma tem transtornos de ansiedade, ou tem sintomas muito fortes de ansiedade. Isso fora aquelas pessoas que normalmente não procuram, porque a gente tende a dar uma segurada, né? Ah, eu tô ansioso, mas tá dando para levar, tá tudo tranquilo, tá? Né? Isso é só foi uma ansiedade, não preciso procurar ajuda, que já normalmente são os primeiros sinais aí que a gente, opa, vamos acender a luzinha amarela aí, tá? Que a gente deve se preocupar. Tá? Então, a ideia principal do Janeiro Branco é justamente chamar a atenção dos indivíduos, das instituições, das sociedades, das autoridades, para as necessidades relacionadas à saúde mental dos seres humanos mesmo. Tá? Então, esse grupo foi pioneiro, né? E aí foi se espalhando, né? E hoje é algo que é difícil alguém não ouvir falar ou ter ouvido falar sobre o Janeiro Branco. Bom, como disse, janeiro, primeiro mês do ano, né? A gente está sempre muito bem inspirado, né? Para fazer as nossas listinhas ali, para começar um ano renovado, né? Novo, literalmente novo. Então, o primeiro mês do ano inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem para ela, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. A cor branca, como eu disse, né, foi escolhida simbolicamente para representar uma página em branco, sobre as quais nós podemos projetar, nós podemos escrever tudo que nós quisermos ali, né, tudo que seja plausível, tudo que nossos desejos, nossas expectativas, nossos sonhos mesmo, né, e aquelas que a gente pretende fazer ao longo do ano. Tá? Então, acho que é bem legal isso, porque traz a ideia de que a gente tem esse poder mesmo, de poder olhar para a gente, de poder sentir, de poder observar, né? Nem todos os itens são ou terão que serem cumpridos. A ideia é que a gente organize, que a gente deixe claro ali, né? Porque quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel, fica mais claro, fica mais palpável também essas mudanças, tá? Ela fortalece. Então, como eu disse, eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui, né? O que é e para que serve Janeiro Branco, que eu falei já um pouquinho disso. E um ponto que uma vez eu lendo a respeito, eu fiquei muito curioso, né? Saúde mental é ausência de doença? O que vocês pensam a respeito? Ou já pararam para pensar a respeito disso também? Né? Também vamos falar um pouco mais adiante, tá? Na nossa apresentação aqui de hoje. Tá? E o que as relações nos diz respeito sobre nossa saúde mental? Será que ela tem alguma relação? Será que as relações têm relação com a nossa saúde mental? Né? Como a gente se relaciona, como a gente olha para o outro, como a gente se sente frente ao outro, né?
Estou ampliando aqui algumas coisas, logo mais adiante a gente dá uma funilada um pouco maior aí para ficar um pouco mais claro, tá ok? Bom, gente, falar em saúde mental também está dentro desse autocuidado, né? Quando a gente está com aquela gordurinha na barriga, né? Quando a gente se sente mais com aumento de peso, a gente não se sente bem visualmente com a gente tem o hábito de falar, meu, eu vou fazer uma atividade física, preciso melhorar minha alimentação, né? E o autocuidado, pensando na questão mental. Saúde física e mental, tudo junto, né? Então, normalmente, se nós não estamos bem emocionalmente, a tendência é que nosso corpo também vá adoecendo de alguma maneira, tá? Quando eu falo adoecendo, não pensando na doença propriamente dita, tá? Mas pensando também, né, que o corpo, às vezes, a gente não está muito mal, torcicolo, né? Às vezes a gente não está muito mal, uma dor de estômago, uma própria diarreia, né? Então, esses autocuidados também fazem parte né, a questão emocional e física, elas estão juntos, né? Então, a parte física e a emocional, elas estão extremamente ligadas aí. Então, se a gente não está muito bem em algum dia, né, se isso vai se tornando constante, é possível que a gente tenha, sei lá, um torcicolo, uma dor na coluna, uma dor nas pernas, né, uma diarreia, dor de cabeça e outras coisas também. Então, vamos pensar nesse autocuidado. A saúde física e mental estão completamente interligadas, tá? E alguns comportamentos podem ser prejudiciais. Coloquei alguns pontos aqui que eu acho que são importantes para a gente começar a olhar também, tá? Bons hábitos, alimentar-se bem, dormir bem, praticar atividade física, tá? Mesmo que não dê para fazer, isso é o recomendável aí, né? Pelo menos 3 a 4 vezes por semana, que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou mesmo quando a gente, pensando na ansiedade aí, né? Que é um dos transtornos mais visíveis, mais presentes na vida da gente hoje, né? Às vezes uma caminhada, um andar, um olhar, um respirar já nos ajuda muito emocionalmente para isso, tá? Então, praticar atividades físicas não necessariamente seja criar um hábito ali de 3, 4 vezes por semana para agora eu tô legal. Claro que é o ideal, tá? Se quem conseguir, mantenha, parabéns, legal, mas nem sempre a gente consegue. E mesmo que seja algo esporádico, eu também vejo isso como saúde mental, tá? Aquela famosa espairecida. Vou dar uma espairecida para acalmar minha mente, para aliviar o meu estresse, para eu poder respirar e poder até pensar na solução de algum problema, alguma dificuldade aí também, tá? Ter momentos de descanso e lazer, fazer coisas que tragam prazer, né? Música, filmes, leituras, cozinhar, passar um tempo com a família, tá? Não se sobrecarregar, tá? Óbvio, claro, né? Óbvio para mim, né? Talvez não seja para quem esteja vivendo ali, tá? Mas tenham cuidado também para não se sobrecarregarem, tá? Em algumas situações é inevitável, tá? Mas uma sobrecarga constante, opa, peraí, vamos rever algumas coisas, vamos olhar nossa rotina aqui para ver o que que eu posso fazer para poder descansar. Estar atento ao corpo também é uma medida de cuidado emocional. Estou muito cansado, preciso dormir. Estou com fome, preciso me alimentar. Estou com vontade no banheiro, preciso ir ao banheiro. Tá? Parece coisas pequenas, mas isso no dia a dia vai sobrecarregando o nosso corpo e mente andam juntos, não dá para separar. Também, se a gente consegue manter esses hábitos, também ajuda a gente a ter um equilíbrio, lembrando, tá? Emocional no nosso dia a dia. Estabeleça seus limites, fique atento e respeite-os. Tá? Quando eu falo de limite aqui, estou cansado, preciso descansar. Estou com sono, vou dormir. Estou com fome, vou me alimentar melhor. Tá? Dentro do que nós conseguiríamos fazer, dentro do possível mesmo que a gente consiga fazer isso. Tá? Então, estabelecer esses limites também é um autocuidado, aí, pensando nessa questão emocional. Tá? Mais do que um cenário de ausência de problemas, lembra que eu comentei lá atrás, no início da nossa conversa aqui, né, da apresentação, né, o cuidado emocional é ausência de doença? Sim, totalmente, gente, tá? Porque a saúde mental é entendida como um estado onde o indivíduo está bem o suficiente para lidar com as situações cotidianas, que são tão diversas e tão imprevisíveis, tá? Que ela compõe justamente a questão da saúde mental. Tá?
de vez em quando, lembre-se que dá aquela oscilada, mas a ideia de saúde mental é justamente entender como um estado onde você está bem o suficiente para lidar. A gente pode ficar, de repente, mais estressado e mais ansioso. Lembrando, fazendo um parênteses aqui, né, na outra palestra eu falei bastante sobre isso, que a ansiedade, esse estresse, ele é saudável, ele é importante também, porque é ele quem ajuda a gente a resolver, a lidar com os problemas, e tudo bem também, tá? Então, afinal, viver no mundo contemporâneo implica lidar diariamente com as complicações causadas pelo intenso ritmo da vida e pela aparente fragilidade de algumas relações, contratempos que podem prejudicar nossas relações sociais a médio e longo prazo. Aqui eu não tenho como não falar um pouco sobre a questão da pandemia, né, o confinamento, né, não poder sair, os medos, né? Então são coisas que a gente não tem controle, são imprevisíveis, né? São coisas que nos tiram do eixo muitas vezes, ou nos tiraram do eixo muitas vezes. Tá? E agora que a gente está começando a voltar um pouco, né, as nossas relações sociais, né, quando eu também coloquei lá no item de reflexão, né, quando eu estou me sentindo bem, eu converso mais com as pessoas, eu estou mais aberto, eu consigo participar efetivamente, eu estou presente ali naquele momento, porque muitas vezes a gente acaba se fechando um pouco, a gente fica mais, né, a nossa relação social ela fica um pouco prejudicada também, tá? Tem momentos que a gente precisa disso, que é importante também isso para a gente, mas se isso se torna constante, opa, vamos acender uma luzinha de atenção aqui pelo menos, tá? Para que a gente possa olhar e ter um cuidado para as nossas relações. Né? Às vezes a gente está tão, né, preocupado com alguma situação ou vivendo alguma situação tão difícil, às vezes a gente fica, né, se torna um pouco, se torna não, né? Naquele momento a gente fica um pouco mais irritado, a gente pode dar uma resposta mais atravessada, ter menos paciência, não conseguir enxergar algumas situações que talvez se a gente não tivesse naquele nível de estresse um pouco acima do limite, né, ou com ansiedade um pouco mais alta, nós conseguiríamos resolver a situação de uma maneira mais saudável, mais equilibrada nesse sentido. Tá? Então, as relações, elas são, sim, afetadas, né, e a ausência de problemas, a ausência de doenças, perdão, ela também temos que olhar para ela. Tá? Ela também é de suma importância. A gente não precisa esperar adoecer para poder procurar ajuda, por exemplo, para poder procurar né, um médico, ou um próprio psicólogo, um próprio psiquiatra, tá? Então, a ideia é que a gente reconheça também esses limites. Puxa, isso já está persistindo de um tempo, eu tenho saído menos de casa, né? Estou com medo de sair de casa, né? Dependendo de alguma situação de estresse e ansiedade. É legal sempre procurar uma ajuda especializada mesmo, para entender um pouco isso. E vou falar um pouquinho sobre o trabalho preventivo também, tá? Porque quando a gente pensa na doença, a gente não precisa ter o transtorno de ansiedade para procurar uma ajuda. É legal quando a gente percebe que isso está nos afetando as nossas relações sociais, o nosso trabalho, o nosso meio, a nossa família, tá? Não precisa ter prejuízos gigantes, mas se isso já está prejudicando, eu acho que vale a pena fazer umas medidas preventivas aí também, de poder se consultar, passar algumas vezes com algum profissional, com um psicólogo, tá? Para poder entender que momento é este que eu estou vivendo, o que está acontecendo. Tá? As sessões de terapia, eu costumo dizer que é um espaço da pessoa, é um espaço seu, é como se fosse uma página em branco ali durante 50 minutos de atendimento, 50 minutos, uma hora, em que você vai poder falar aquilo que está te incomodando, aquilo que está te causando algum problema ou não, para poder cuidar. É um tempo para você. Isso vocês podem fazer também no dia a dia. Talvez não dê para parar 50 minutos, uma hora, tá? Mas se a gente consegue fazer algumas pausas entre um estresse e uma ansiedade muito mais alta, a gente também olha para essa questão da saúde emocional, tá bom? Para a Organização Mundial de Saúde, tá? A saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais e consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a comunidade também. Essa é uma outra maneira também. Tem várias definições, tá, de saúde mental. Isso vem mudando constantemente, porque é tão abrangente, né, mas eu trouxe algumas aqui, essas duas aí principalmente, eu acho que contempla bem essa questão da importância de pensar biopsicossocialmente mesmo, espiritualmente falando também,
né? A questão biológica, a questão social, a questão mental e a questão espiritual também são questões que ajudam a gente a trazer um pouco mais esse equilíbrio. Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em relação às crianças, né, a saúde mental implica pensar os aspectos do desenvolvimento, como ter um conceito positivo sobre si, ter tanto habilidades para lidar com seus pensamentos e emoções, quanto para construir relações sociais, tendo uma atitude de se abrir para aprender e adquirir educação. Em última análise, tudo que pode possibilitar uma participação ativa na sociedade. Tá? Por que eu coloquei um pouco essa questão das crianças aqui também? É uma outra forma de trabalhar. A criança, ela passa por períodos de desenvolvimento, né? E lembre-se, eu trabalho com as relações. Nós todos trabalhamos com as relações, né? Se um membro da família não está legal, a possibilidade de afetar outras pessoas da família é 100%, eu diria. A gente sempre afeta, tá? Sempre com coisas boas ou não coisas boas, né? E afetar faz parte, né? A ideia não é que nós não afetemos, né? Que não tenha afetações ali na família, mas que quando afetar, talvez que um possa ajudar aos outros ali também. Então, nesse reconhecimento de como eu estou me sentindo, o que é importante para mim, também vai reverberar na saúde das crianças, do cônjuge, da pessoa na qual você vive ali dentro da família também. Então, é uma outra maneira de se pensar. Tá? Não sei se eu estou falando muito rápido, se tiver, Diego, você me dá um toque aí, por favor, tá? Não, perfeito, Anderson. Tá ótimo. E eu queria deixar em aberto aqui um pouquinho, né, falar de um tempo para a gente, né, que tal dedicar um tempo a você, né? Esse talvez seja um dos desafios, eu diria, maiores no nosso cotidiano, no dia a dia, né? Em meio a essas pandemia, agora está um pouco, né, melhor, mas ainda assim trouxe preocupações, né? Antes nós sabíamos, né, que era comum para nós todos ali, né, sair, caminhar, fazer as coisas, se encontrar com pessoas queridas, né? Nós tivemos que deixar isso de uma forma tão abrupta, né? Uma ruptura tão grande, e agora nós estamos voltando um pouco a ter essas relações, né? E também é difícil, também é estranho, né? Porque a gente se adaptou. E a gente tem essa característica mesmo. O ser humano, né, tem essa característica de se adaptar às situações. E agora a gente precisa se readaptar, né, à vida social, a poder cuidar dessas relações, né? Então, ter um tempo para a gente agora para mim tem um outro significado, né, pós-pandemia, né, de tem uma preocupação a mais, é algo novo, tudo que é algo novo gera uma ansiedade um pouco maior, tem um tempo maior. Então, respeitem esses limites também. Vamos aos poucos, vamos caminhar junto aí para que, opa, peraí, né? Então, encontrar com muita gente, isso me causa um certo receio ainda. Vamos dar o primeiro passo, né? Não dá para voltar tudo como era lá atrás também de uma vez, tá? Algumas pessoas até conseguem, outras não, enfim, tá? Eu não vejo problema em nenhum dos dois lados, tá? Mas a questão é, como está meu tempo hoje, né? E pensar nesse tempo em meio a todas essas rotinas aí de trabalho também, né? Final de ano, que eu acho que para mim, pelo menos eu, Anderson, é tão corrido, é isso aqui, é lá, e corre para comprar, e corre para viajar, e corre para não sei o quê, e corre para... que mal dá tempo para a gente se olhar, mal dá tempo para a gente respirar, mal dá tempo para a gente poder desfrutar também das coisas que estão acontecendo naquele momento. E a minha proposta é que a gente consiga fazer isso um pouquinho aí todos os meses, né? De janeiro a janeiro, tá? Porque isso contribui demais aí para a nossa saúde mental. Então, você já se observou nesse último mês? Eu estou me sentindo, né? Então, vamos começar já em janeiro a praticar um pouco isso para que os outros meses, para que fevereiro, março, abril e assim, assim daqui em diante, para que a gente possa olhar um pouco como eu estou me sentindo, né? Aquela paradinha básica para a gente respirar e perceber: estou agitado, estou cansado, estou com sono, estou me alimentando bem, né? Tenho me dedicado a isso, aquilo, à família, ao trabalho, como estou me sentindo em todos os locais, né? Né, avaliando cada local. Eu tenho gostado de mim? Acho que é uma boa pergunta, né? Como você se descreveria? Quais coisas são importantes para você?
Às vezes nós fazemos tantas coisas durante o dia, durante o mês, durante o ano. Será que nós fazemos coisas que são importantes para nós também? Tá? Coloquem, incluem isso também na listinha de vocês. Tá? Acho que vale super a pena. E como será que as pessoas mais próximas te enxergam, né? E te descreveriam também? Né? Não sei se alguém, de repente, quiser fazer esse exercício, né? Com alguma pessoa mais próxima, talvez seja até legal, interessante. Como é que você me vê? Nossa, Anderson, você é muito estressado, cara. Parece que você não para, né? Parece que você não consegue fazer as coisas. Para você, se atropela, né? Tô hipoteticamente aqui me colocando como exemplo, né? Como é que seria? Será que eu me enxergo assim? Porque às vezes a gente se enxerga de uma maneira completamente diferente. Pô, eu sou tão tranquilo, sou tão, né? Sou tão de boa com as pessoas, às vezes, né? Então acho que é legal até a gente perguntar para pessoas que nos conhecem, que têm bastante contato, né? O que eu poderia melhorar nessa questão? Como é que isso, né, repercute ali, afeta a outra pessoa? Tá? Então, acho que é bem legal esse convite também. E vocês convidariam a tomar uma xícara de café? Né? Eu acho que fica, né? Porque de repente você está num momento tão estressado lá que fala, cara, melhor eu me distanciar desse Anderson aqui um tempo até eu me acalmar, até eu cuidar da minha saúde. Aí eu chamo ele para tomar um cafezinho comigo, cara, porque olha, eu tô insuportável, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, ficam algumas reflexões, tá? Não sei se eu falei muito rápido mais uma vez, espero que não, mas são algumas questões aí importantes para que a gente possa pensar, tá? Para que a gente possa agir também diante desses próximos 12 meses aí que teremos para frente. Tá? Olhem, observem o corpo, observem a mente, né? Questionem algumas coisas, respeitem esses limites. São coisas que trazem eu gosto de falar de qualidade, né, de vida mesmo, tá? E qualidade de vida não só pessoal quanto também profissional. Se a gente se sente bem com a gente, obviamente a gente também no trabalho vai se sentir bem, não vai, né, a possibilidade de adoecer no trabalho é menor, a gente consegue falar em prevenção, que é um dos objetivos aí também do Janeiro Branco, tá, gente? Ô, Bom, Anderson, queria falar, Diego. só para não perder de vista, porque assim, toda a apresentação está interessantíssima. Essa lâmina, inclusive, eu estava fazendo esse exercício aqui comigo, até por isso que eu ri, porque assim, essas perguntas elas nos proporcionam fazer uma autorreflexão e geram um autoconhecimento absurdo, inclusive do seu momento nessa pergunta do se você se convidaria para tomar uma xícara de café. Então, ela te provoca a entender o seu momento e ver se de fato você está sendo exacerbado em algum ponto, né? Principalmente pensando aí nessa questão do estresse que está muito comum nesse pós-pandemia. Verdade. Né? E estresse e ansiedade, gente, quem não tem momentos de estresse e ansiedade altíssimos, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Acho que no finalzinho, né, Diego, da nossa última apresentação sobre estresse, né, a gente falou da importância, às vezes, da gente dar um toque, né, para a pessoa, poder sinalizar também para a pessoa, né. Uma vez eu dar um exemplo meu aqui, né, eu estava com a minha esposa aqui e tinha, para mim, um dia super, estava ok, estava equilibrado, né, pensando no equilíbrio ali, né, dentro daquela linha de pensamento que eu apresentei lá no comecinho da nossa apresentação, estava tudo ok, tudo bem e tal. Né? E aí ela me falou, você né, aconteceu alguma coisa hoje? Eu falei, não, por quê? Né? Super de boa, para mim tava super ok. E aí, de repente, eu parei para pensar, falei, ué, mas por que ela tá perguntando isso, né? E aí eu fiz a pergunta para ela, né? Aquela coisa de perguntar para as pessoas mais próximas, né? Você tá me vendo mais agitado, mais estressado, alguma coisa nesse sentido? Ela falou, sim, né? Você chegou meio mais falante, né? Tá mais, né? Tá conversando, eu falo pra caramba, né, gente? Mas assim, eu tava falando, acho que um pouco mais ali, que chamou a atenção dela. Né? E aí ela me fez pensar um pouco, né? A fala dela me afetou, né? Porque eu falei, puxa, será que eu tô, né, assim, sabe? E aí eu percebi que realmente eu estava mais acelerado, porque havia feito um monte de coisas, né, durante o dia, e aí eu falei, opa, então peraí, agora eu vou... Tá? O fato dela ter sinalizado, eu já consegui esse tempo para mim, esse recorte para mim, né? Foram minutos ali, sei lá, 5 minutos, 2 minutos, segundos, que só o fato de parar para pensar, já refletir, como o Diego colocou muito bem, já quebrou, já desmontou um pouco, já voltou aquela linha aqui, não mais aquele estresse lá em cima. Porque muitas vezes passa ou pode passar despercebido mesmo.
né, o nosso dia a dia, o nosso estresse, a nossa ansiedade. Então, bem legal aí que o Diego, né, já colocou aí, né, que essa frase, esse impacto dessa frase aí nele, né, cara? Tem mais alguma pergunta ou gostaria de perguntar mais alguma coisa? Não sei se o Diego ou alguém. Não. Pelo menos a princípio, na verdade, foi mais num tom de contribuição. Por quê? À medida que você estava passando para a gente as informações e suscitou essa possibilidade de pergunta, foi um exercício muito reflexivo que eu não podia deixar passar, até porque eu acredito que todos os servidores, enfim, as pessoas que tiverem acesso à apresentação, vão chegar nesse momento aqui da apresentação e não tem como você fazer esse diálogo consigo mesmo, né? Essa reflexão interna, porque realmente está bem provocativa a apresentação. Muito bacana, Anderson. Acho que essa foi a ideia mesmo, Diego. Que bom, cara. Gente, brigadão aí mais uma vez. Espero que vocês possam desfrutar desse material. Tá? É uma coisinha bem sucinta, mas a ideia como disse, para pensarmos a respeito. Acho que essas reflexões são ações que a gente faz, né? E pensando em ação, a gente previne, a gente contribui, a gente olha, a gente consegue dedicar um tempo para a gente também. Muito obrigado, viu, gente? Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a apresentação do Anderson, a disponibilidade. Então, eu provoco todo mundo também a conhecê-lo pessoalmente, até porque é um psicólogo referenciado da GEAPS de saúde. Então, todos vocês têm acesso à clínica, entrando em contato para verificar uma possibilidade de agenda. Então, como bem colocado hoje, essa questão da psicoterapia, ela é fundamental. Na verdade, é um espaço de escuta qualificado, um espaço de troca e de autoconhecimento, né? Na verdade, eu trago até como um case profissional que muitas vezes, quando a gente fala em psicoterapia, muita gente atrela a loucura, tem uma certa resistência a isso, imaginando que, olha, eu não estou louco, eu não tenho necessidade de estar passando com um psicólogo, então, tendo até essa interface com a psiquiatria, fazendo essa correlação, então, não é isso. O Anderson vai estar podendo falar para a gente um pouco melhor a respeito, e o quão importante é você ter esse acesso a um profissional qualificado, a essa escuta, enfim, para que você de fato tenha esse autoencontro, tenha essa possibilidade de melhorar, muitas vezes de não se culpabilizar por questões que não dizem respeito a você, enfim, acho muito válido essa oportunidade. E o Anderson pode falar para a gente um pouquinho a respeito dessa necessidade, o quão é importante a psicoterapia nesse processo de autoconhecimento e, enfim, suporte psicológico, né, Anderson? Com certeza, Diego. Legal esse ponto que você colocou também do medicamento, né? Não só a terapia ainda, eu acho que é algum tabu pouco não, ainda é muito grande, né? Procurar ajuda psicológica, né? Assim como nós vamos ao clínico geral, ao geriatra, ao pediatra, né? As especialidades. A psicologia também é uma delas, não é uma área da medicina, mas ela é uma área que contribui também preventivamente, não só a doença, né? Por isso que eu comentei também na apresentação essa questão, né, da saúde mental. Ela precisa adoecer para que a gente possa procurar ajuda, né? Não, obviamente que não. Então nós podemos fazer um trabalho preventivo também com a psicoterapia, né? E quebrar esse outro tabu que eu coloco também que você trouxe, né, Diego, que é bem legal, que é o do medicamento. Né? Não necessariamente estar no processo psicoterapêutico como psicólogo, né, nós tenhamos que indicar para um psiquiatra. Tá? Tem muitos pacientes que não precisam de medicamento, tem muitos pacientes que a própria psicoterapia com o psicólogo, né, já é o suficiente, já consegue dar esse suporte mesmo para a pessoa, até para que não chegue num nível que seja necessário o uso medicamentoso. Tá? Para alguns casos é necessário, mas para outros também não é necessário. Tá? Então é legal isso, poder pensar de uma maneira preventiva também.
tá? De como eu estou me sentindo, né? Não necessariamente o medicamento, tá? Ele vai nortear os atendimentos, ele vai nortear o acompanhamento psicológico, tá? Então, procurar ajuda bem importante. Quer complementar alguma coisa, Diego? Ou Não, não, só realmente, coisa? enfim, sensibilizando essa questão do tema, desmistificando alguns pontos com relação ao acesso, né, à psicoterapia. Então, entendendo também que ela vai favorecer a vários estresses, doenças correlacionadas ao estresse do ambiente de trabalho, né? A gente vê a síndrome de, se eu não me engano, pode me corrigir, Anderson, síndrome de burnout, nesse caso, que é correlacionada a esse estresse do ambiente de trabalho. Então, é sempre válido estar consultando um profissional. Reitero aqui que a clínica AGD de psicologia é parceira da rede psicossocial da GEAP, então, você entendendo que é o momento, conhecendo alguém aí da família que, de fato, precisa desse aporte profissional, pode estar entrando em contato com a central de atendimento da GEAP e verificando aí direitinho as coberturas para acessar esse suporte da psicologia. Então, caso o Anderson não tenha mais nenhuma contribuição, eu encerro na sequência o nosso encontro de hoje. Mais alguma coisa, Anderson? Então, acho que contemplou bastante, bem amplo. Obrigadão, Diego. Obrigado a todos aí também. Imagina, mais uma vez agradeço a participação, agradeço vocês, servidores que participaram conosco aqui. Como o Anderson já tinha dito no início, então, surgindo eventuais dúvidas, diante de qualquer necessidade de maiores informações de contato, pode estar entrando diretamente aí em contato com a pessoa de referência do RH, quem a gente vai estar disponibilizando essa aula, essa palestra, que vai ser nos reportada todas essas informações e num segundo momento eu prometo que a gente entre em contato respondendo uma por uma das questões, tá bom? Obrigadão, viu, Anderson? Eu que agradeço, gente. Um ótimo dia. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia e até a próxima.